então subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, assoltado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com muito medo. Verso 27. Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Verso 31. E Jesus, logo dizendo, estendeu a mão e segurou, e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pode dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Igreja amada em Cristo Jesus, eu fiz uma mensagem, eu preparei ela, um esboço nesta manhã, em Juízes 4. Deus tinha posto no meu coração pregar sobre Débora. E eu preparei todo o esboço, demorei umas 2 horas e ficou pronto. No caminho para cá, Jesus, tomado pelo Espírito Santo, me trouxe uma outra palavra, lá em Romanos 1 e até o 14. E eu li aquele versículo, dei uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu disse, esse é o versículo que Deus quer para a sua igreja hoje. Mas quando eu fui e saí para buscar esta água, Jesus já me trouxe aqui em Mateus. Então é sinal que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Jesus, aleluia. Eu lendo para você essa mensagem, esse texto, eu gostaria de dizer para você nesta tarde, que muitas das vezes, como a irmã disse aqui, a irmã Tânia, são as lutas, mas nunca pode ser a desistência do crente. Eu vou começar a explicar para você através do meu testemunho e dessa passagem bíblica. Nós entendemos aqui que a Bíblia está dizendo assim, no verso 22, que diz assim, que logo Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Quando os discípulos eles entram no barco e eles tomam a tomada para o rumo do mar, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, irmã Isabel. Eles têm uma direção porque são pescadores e homens experientes, homens que conheciam o mar. Quando eles adentram o barco, irmã Tânia, eles têm um rumo, uma direção para ir. Eles foram só ordenados para entrar no barco, mas a direção era deles, não era de Jesus. Eu entendo, quando eu estive na UTI aqui em Orlândia, eu adquiri uma Covid-19, eu tinha por mim, quando eu entrei dentro do hospital, que eu estava entrando ali, e que eu tinha uma completa firmeza de mim, da minha pessoa, porque eu imaginava comigo mesmo um homem que não usa droga, um homem que não bebe, um homem que não tem uma pressão alta, um homem que não tem uma diabetes. Se eu peguei uma Covid, eu vou passar por ela fácil. Eu não entendia porque eu estava dentro do hospital. Ou seja, eu estava dentro do barco, mas eu estava tomando a direção minha. Foi isso que os discípulos disseram, ou pensaram, ou agiram. Veja no próximo versículo, diz assim: e o barco já estava no meio do açoite pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, uma situação aconteceu diferente ali. Por mais que eles tinham experiência, por mais que eles tinham a convicção completa do que eles faziam, que era a própria pescaria, eles foram surpreendidos por um vento contrário. Algo que mudou a situação e o vento chegou no barco. O que eu estou querendo dizer para você, que quando eu entrei dentro do hospital, a minha visão era uma coisa, mas quando eu fui mandado para uma máquina de ressonância, eu saí de lá com mais de 80% do meu pulmão obstruído. Tinha uma pessoa lá que era um amigo meu, e eu perguntei para ele assim: olha, você viu o meu exame, eu gostaria de saber como está o meu pulmão. E ele disse assim: vai lá para o médico que ele vai falar com você. Entenda bem, eu vou revelar para você algo agora que eu fiquei sabendo só depois do hospital. Esse amigo meu, quando ele pegou o laudo meu do pulmão, ele viu que tinha mais de 80% do pulmão obstruído. Ele não é crente, ele não é convertido.
Mas ele disse que sentiu uma profunda tristeza no coração dele, e ele sentiu que algo ia acontecer comigo. Meu Deus. Ele percebeu, e ele vendo o exame, ele disse assim, ele pensou, depois ele falou para mim quando eu estava de alta, e ele disse assim, olha Beto, nós temos amizade, eu não tive coragem de te contar, mas 80% das pessoas que saíram daquele exame, com aquela quantidade de pulmão obstruído, morreram. Meu Deus. Eu imaginaria que você estaria morto. Jesus. Quando você saiu da minha frente e perguntou assim, como estou eu? Você me perguntou, eu tinha que te falar a verdade, mas eu sou seu amigo, eu não tinha coragem de dizer para você que você poderia morrer. Mas essa foi a minha imaginação. Ele disse que chorou escondido para as pessoas não verem. Deus, aleluia. Uma pessoa amiga de outro lugar, de outras situações. Às vezes nós passamos por luta, por situações tremendas, e muitas das vezes não temos nenhum ombro amigo para chorar. Mas Deus coloca pessoas diferentes na sua vida para te mostrar que Ele é Deus. Ele Mas aí o texto continua. E a Bíblia diz assim que o vento bateu. E quando eu entrei numa cadeira de roda, e eu senti que algo estava diferente. Eu senti que algo parecia estourar um órgão dentro de mim. E aquele falta de ar eu não tinha ainda quando eu dei entrada. A enfermeira não entendeu como uma pessoa com uma saturação de menos de 63% e um pulmão mais de 80% obstruído podia estar em pé respirando. Mas era Deus que estava Oh, glória! Eu não tinha oxigênio, não tinha nada. Mas aí a partir do momento que eu saí dali, me puseram no quarto e puseram oxigênio em mim, eu senti que o vento bateu a minha porta. Eu senti que aquilo que eu pensava, que eu era uma pessoa saudável, que eu não tinha nenhum problema de saúde e que a Covid tinha me pegado. Eu pensei que eu ia tomar um simples oxigênio, como muitas pessoas fazem lá, e voltam para suas casas. Mas a enfermeira disse assim, dali meia hora que eu saí da ressonância, ela falou assim, se prepare, você vai ser transferido. Você já preparou as roupas, algumas coisas? Eu disse, mas o que está acontecendo? Ela disse, olha, você vai ser transferido. E ela me levou na cadeira de roda no fundo daquele hospital e me levou para a UTI. Eu cheguei na porta da UTI, ainda com a minha fé firme, com a minha fé resistente. Eu pensei assim, nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Eu pensei comigo mesmo, se a morte bater a minha porta, eu estou com Cristo. Porventura, ao momento que a doença me pegou, irmão, eu disse, ela falou que teve dois livramentos. No momento que a doença me pegou numa semana de santificação, me pegou uma semana de consagração ao Senhor. Então eu já entrei naquele lugar preparado, meus amigos. A senhora passou por uma situação difícil, sabe muito bem disso de saúde. Então eu entrei ali preparado, eu disse, eu vou suportar o que está acontecendo. E a minha fé ainda, ela era muito forte. A Bíblia diz assim, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, diga esse monte, vai de lá para cá, ou de lá para cá, e ele vai se transportar. E a minha fé, ela estava grande, como a de grão de mostarda. Continuando o texto, para você entender. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus lhe disse logo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo em cima das águas. E disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, indo ter com Jesus. Ou seja, a fé dele era muito grande. A fé dele era tremenda. Um homem que anda por cima das águas, você avistar isso de cima de um barco, você pode dizer assim, isso é impossível, mas a fé dele era grande. E a visão dele estava em Jesus. Mas o texto do versículo próximo vai dizer assim, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Este versículo, Deus me dando agora, através do Espírito Santo de Deus, sentado ali. Aleluia. Eu me lembrei do momento em que eu estava naquela sala, e eu vi algumas pessoas já estavam entubadas, algumas saindo, e tinha um companheiro amigo meu, ele disse para mim, ele estava do meu lado, ele falou, olha, eu vi algumas pessoas saírem aqui no saco preto, uns 4 ou 5 embalados. Eu disse, a minha fé ainda está forte. Por mais que bata o vento, eu ainda estou forte. Eu ainda resisti dentro daquela sala de UTI. Eu pensei,
eu só não queria ser entubado. Porque quando você é entubado, você é sedado, você não sabe nada do que está acontecendo. Eu clamei ao Senhor através do pensamento que eu não tinha mais voz. Parece incrível como as coisas mudam muito rápido. Você entra de uma maneira dentro do hospital e através de horas você já está impossibilitado. As suas mãos já não reagem mais. Eu não sei se é medicação, eu não sei se é a ação da Covid, eu não sei falar para você se é a falta de ar, porque o meu pulmão ultrapassou depois 90% de obstruído. Eu fiquei com menos de 10% de ar para respirar. Você não sabe a dor, o sofrimento de você ficar sem ar, meu irmão. Você não sabe, quando você respira, quando eu saio na rua assim, eu respiro no ar puro, eu até choro de saber que consigo respirar. Eu sofri horas tremendas ali sem ar. E eu vendo aquela situação, eu disse, eu não poderia entubar, eu queria estar ciente do que está acontecendo aqui, eu clamando a Deus tremendamente, eu buscando ao Senhor apenas em pensamento, já não tinha mais voz. E eu buscando a Deus, aí chegou um momento em que o médico disse assim, olha, põe ele na máquina de tubo. E eu escutando tudo aquilo, a máquina elétrica, aquelas que tem uns elásticos atrás que amarram na sua cabeça, parece umas camas de ar muito fortes, tem uns 8 elásticos. Ela é uma máscara parecendo de um mergulhador, não vou citar o nome dos médicos por causa de ética e nem de enfermeiros. Mas aí eles puseram aquela máscara em mim, eu já estava sentindo um ofegante, eu estava começando a ficar apavorado, eu queria buscar o ar, eu não respirava. E eu senti que eu estava morrendo. Meu Deus. Eu percebi que a morte estava batendo na minha porta. Assim como os pescadores sentiram o vento, assim como Pedro teve fé de andar, a Bíblia diz assim que Pedro teve medo. E eu não tenho vergonha de falar para a igreja que eu senti medo depois disso. A fé era grande, mas o medo começou a me pegar como pegou Pedro. E eu comecei a olhar para toda a situação ao redor, pessoas que estavam entubadas, pessoas do meu lado no oxigênio, pessoas que não respiravam, e o seu psicológico começa a ficar abalado. E você começa a ver a situação inteira, você diz assim, olha, eu sou filho de Cristo, eu sou filho do Rei, e eu vou morrer numa situação de um saco de plástico preto. Como eu vou sair daqui? O seu psicológico começa a abalar inteiramente, e você começa a ter medo. Deixa eu dizer algo para a igreja nesta tarde, a partir do momento que você começa a ter medo, a sua fé começa a ficar pequena. Foi por isso que quando Pedro teve medo, a Bíblia diz assim que ele começou a afundar. Eu senti naquela UTI que eu estava afundando. Eu senti que a minha fé não era mais tão grande. Mas aí a Bíblia vai dizer assim que Pedro clamou, eu disse, Senhor, salva-me. Eu dentro daquela UTI não tinha outra escolha. Eu não tinha mais outra maneira, irmã Isabel. E no momento da minha crise respiratória, eu tive um coma. E eu desmaiei com aquela máscara de cama de ar amarrada na cabeça. Eu lembro que eu acordei com algumas injeções no peito, o enfermeiro comentando, eu não ouvi nada do que aconteceu. Mas quando eu voltei assim, aí o médico disse assim, olha, você apavorou demais, ficou ansioso demais, nós não conseguimos saber nem quantos por cento você chegou, sua saturação caiu lá embaixo, e você quase morreu. Eu pensei, meu Deus, eu quase morri. E o medo começou a bater mais, porque o médico falou a verdade, você quase morreu. Eu lembro que, numa das palavras que eu estava com aquela máscara, ele dizia assim, respira ou você morre, respira ou você morre, aquilo não sai da minha cabeça até hoje. E ele gritava no meu ouvido, respira ou você morre, respira ou você morre. Na hora veio pensamentos também na minha cabeça de pastores que morreram pelo Covid-19. Irmãos em Cristo Jesus, alguém pode ter perdido alguém pelo Covid-19. E eu disse, Senhor, aí tanta coisa vem na mente da gente. Eu disse, por que uma morte assim? Mas se é da vontade do Senhor, seja feita a sua vontade. Oh, aleluia. E aí eu comecei a pensar, se eu morrer, eu só quero o céu. Eu só quero estar com Cristo. Se eu morrer, eu só quero estar com Deus. Que esses 12 anos meus de conversão sirva para me trazer um paraíso para mim. Aleluia. Oh Deus, eu clamando ao Senhor, orando em pensamento. Aí o médico disse, olha, a sua barba, eu estava com uma barba gigante. Ele disse, ela atrapalhou a máscara, e você, ansioso demais, faltou oxigênio no seu cérebro, você desmaiou. E quase morreu. Mas eu vou te dizer, ou você respira ou você morre. Aqui não tem outra solução.
Quando você está dentro de uma UTI, meu irmão, eu digo assim, que situações e histórias nós temos nas nossas vidas, só quem passou por elas para poder saber. Se a senhora teve um livramento de acidente, um livramento de morte, só a senhora sabe o que a senhora passou. Se uma pessoa, o irmão, perdeu um filho amado em um acidente, só ele sabe. É verdade. Se alguém passou por uma situação como a irmã também passou da parte do coração, só ela sabe o que aconteceu. Nós usamos dos sentimentos, da caridade para o irmão, do amor, dizer, olha, sentimos por você. Mas a dor de quem sentiu é muito maior, o sofrimento é muito maior. Então naquele momento o psicológico nosso abala, e o medo bate a nossa porta. Eu não sei se algum dia o vento bateu a sua porta, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua história, mas eu sei dizer para você que há um Deus vivo, Redentor aqui que está por você e pela sua família. Há um Deus que tem olhado por você todos os dias. Há um Deus que tem visto a sua luta, a sua caminhada. Há um Deus que sabe da sua história que você tem com Ele. Há um Deus que te deu o livramento porque Ele tem algo com você. Há um Deus que te prometeu, Ele vai cumprir. Oh, aleluia, xará, terei suíte. Eu entendo que Deus naquele momento, Ele disse, olha, é momento de você reagir. Há momentos na nossa vida, ou você reage ou você morre. Há momentos na nossa vida, ou você luta ou você morre. Há momentos que você tem que reagir, você tem que tomar atitude, ou você vai lamentar e morrer. E deixa eu dizer para você, Deus não fez crente para lamentar e morrer. Deus fez crente, mulher e homem de Deus para ser guerreiro. Deus é maravilhoso. E mesmo que Deus tivesse permitido de eu morrer naquele lugar, eu ainda estaria feliz, porque eu estava com Ele. Aí se passaram 2 dias, eu disse, eu tenho que tomar uma atitude. Eu quase morri. Eu falei para a enfermeira, eu falei para o médico, peça para minha casa um barbeador, uma tesoura, e um pano, e um espelho, se possível. Ele autorizou. É difícil se entrar dentro de uma UTI. Eu lembro que Deus me deu força e eu consegui sair da maca. Eu sentei numa cadeira de roda, o enfermeiro me auxiliou com uma mesinha e eu comecei a fazer minha barba. Eu cortei ela e cada vez que eu cortava minha barba, eu lembrava de cada ano da minha vida e da minha conversão com Cristo. Eu me lembrava de cada momento que eu passei na presença de Deus. Deixa eu dizer para você, tudo que você passou na sua vida, os momentos desde o início da sua conversão, são histórias marcadas por Deus. São histórias em que Deus tem observado você. Deus sabe as lutas que você passou, Deus sabe o sofrimento, a sua vida conjugal, às vezes um problema familiar, às vezes um problema financeiro, seja o problema que for, cada história, cada momento, Deus registra todas elas. É verdade. Naquele momento Deus trouxe à tona na minha mente isso. Eu disse, pensando comigo mesmo, eu tenho uma história com o Senhor. Eu tenho algo com Deus. E eu não posso morrer assim. Eu clamei ao Senhor e disse, Senhor, eu posso morrer, eu recebo a morte, mas eu gostaria que o Senhor deixasse que eu morresse fora desse hospital, para provar que o Senhor é Deus. Deus. Eu posso morrer na calçada, na rua, mas não dentro dessa UTI, num saco preto. E eu clamei ao Senhor várias vezes, o Senhor não me respondia. Coisa dura é quando um crente de oração ora a Deus e Deus não responde. Coisa dura é nós que buscamos ao Senhor e diz, Senhor, responde-me. Deus. E Ele não responde. Senhor. E eu naquela luta tremenda, meus irmãos, na amada igreja, olha, eu já estava, fiz minha barba, voltei lá para aquele oxigênio. Sempre tinha um tubo ligado na gente aqui para poder receber com uma máscara de plástico simples, não aquela da cama de ar. E eu voltei para lá e eu lembro que umas 2 noites antes, algo ficou estranho. Eu lembro que a UTI ficou gelada. Eu lembro que tinha 4 pacientes comigo, alguns tiveram altas. E eu lembro que um gelo entrou dentro da sala e já era madrugada. E eu percebi que o espírito da morte estava vindo. Eu senti que algo ia acontecer aquela noite. Eu disse, Senhor, essa noite eu vou para a glória. Essa noite estarei na glória do Senhor. Eu já não tinha mais a esperança de vida. Eu sabia que eu ia morrer. Eu disse, olha, Senhor,
sua glória. E eu lembro que uma madrugada, uma paciente, ela infartou. E eu vi aquilo, eu não dormi, eu fiquei as minhas noites, 7 noites, eu fiquei no hospital, todas elas acordadas. Eu não dormi nenhum momento, nem 20 minutos, nem 30, nem de dia, nem de noite. Eu apenas não consegui ver alguma coisa quando eu estava em coma. Período que eu fui sedado, período que eu não estava consciente. Todo momento que eu acordava, eu não dormia mais. Quando eu tive a primeira crise da máquina, que eu apaguei, eu fui acordado, tinha uma injeção em mim, eu pensei, se eu fechar o olho, eu vou morrer. Então, seria apenas mais um CPF cancelado. Apenas mais uma pessoa que morreu de Covid. E isso virou uma rotina, costume no nosso meio. Repare que pessoas estão morrendo de Covid, a pessoa diz assim lá no Facebook, luto. A pessoa olha, mais um morreu de Covid. Virou rotineiro. Orlando, até que eu estava lá, tinha 116 mortos de Covid. Eu lembro que numa das noites já tinha morrido mais de 15 em Franca, 7 em Sorocaba. Em Orlando não tinha morrido nenhum ainda. E aquilo começa a abalar o seu psicológico, você começa a entender que a sua vida cristã, tudo que você seguiu, tudo que você lutou, você diz assim, olha, agora é o fim. E eu percebi que nada nessa vida tem valor maior do que a nossa presença com Deus. É verdade. Nós estarmos com Jesus. Não existe carro novo, não existe roupa nova, não existe casa, não existe carro. Nada é melhor que estar na presença do nosso Deus. Nada é mais maravilhoso e vale mais do que Deus. Se uma pessoa dissesse assim, olha, você prefere entregar sua casa e tudo que você tem, se for para estar no reino de Deus, eu prefiro. Eu prefiro entrar nu, que é o que vai acontecer com todos nós. Jesus disse assim, olha, tudo nessa terra, a ferrugem e a traça consomem, mas os tesouros dos céus nunca serão consumidos. É verdade. Então você deve guardar no seu coração nesta tarde tudo aquilo que o Senhor fez com você, tudo aquilo que o Senhor tem com você, a intimidade que você tem com Ele, e guardar esses valores, o valor espiritual, a graça, o dom que Deus já te deu. É verdade. E aí eu no estágio meu daquele, já nos últimos, e eu sabendo que a morte batia a minha porta, eu estava consciente disso. Você olha na cara do enfermeiro, você percebe. Nós que somos crentes espirituais, uma pessoa muitas das vezes não precisa nem te falar. Só de você olhar, você já sabe o que ela está falando de você. Eu percebia no rosto deles, eles pensavam, esse aí já não vai aguentar. Esse aí já vai. É mais um que vai. Eu disse, Senhor, agora só eu e ti. Oh, aleluia. E naquela noite que a mulher teve o problema dela, do infarto, ela foi socorrida. Eu lembro que a máquina estava lá desfibriladora. E no meio daquele socorro todo, daquela agonia, eu tive uma das minhas crises respiratórias, igual a primeira. E o ar me faltou. E o oxigênio já não vinha mais. Aí o próprio apavoramento, a minha ansiedade, ajuda a saturação a cair, ela caiu muito mais. Só que eu não sei, até as pessoas perceberem, quando chegaram em mim, quando eu vi já estava tudo escuro e tinha apagado. Eu fui levado, irmão, teleportado a um mundo diferente que não é esse mundo. Eu fui levado num lugar, a um mistério. Paulo disse assim, que quando ele foi levado ao terceiro céu, coisas inefáveis foram mostradas a Paulo. Eu fui levado não ao terceiro mundo, porque eu não cheguei ao céu. Eu creio que eu estive num mundo espiritual, onde há uma passagem entre aqui e o paraíso, irmão. E eu lembro que, quando a sala estava gelada, e eu apaguei, eu não vi mais nada. Eu saí dali. Parecia que eu via a UTI, parecia que eu me via ali, mas as pessoas não estavam mais lá. E eu percebi que a morte estava do meu lado esquerdo. E eu percebi que demônios rondavam ali e faziam ventos e barulhos. E do lado tinha uma luz. Quando eu avistei a luz, ela brilhava muito. Eu olhei para esse lado e era trevas. Era o cavaleiro da morte. Eu pensei, será que estou sonhando? Eu já sonhei várias vezes, eu já tive um sonho que eu entrava no hospital todo baleado e morto, parecia muito real. Mas eu nunca disse assim, será que eu estou sonhando? E aí eu percebi que Deus estava tendo algo espiritual comigo. E era o mundo espiritual que eu estava, porque eu disse, será que eu estou sonhando? Será que eu estou tendo uma alucinação? Aonde eu estou? Eu comecei a me questionar. E o barulho das trevas não parava, e a luz brilhava intensamente do meu lado. E aí essa luz foi se aproximando de mim, e era um túnel de luz, ele subia para o céu. Por isso que eu digo para você, eu não estava no terceiro céu, eu não tive contato com Deus, mas ali eu vi que havia algo que ligava do céu ali onde eu estava, naquele céu. Eu creio que eu estava no primeiro céu. Sabemos que é o primeiro céu, que é esse céu que nós vemos aqui em cima.
o céu das estrelas. Sabemos que é o segundo céu, que é o que passa por todos os planetas. O terceiro céu é o paraíso. Eu pensei, eu não estou no terceiro céu, porque eu não estou vendo Jesus. Mas há algo diferente aqui, porque eu não estou também na terra. E eu percebendo tudo isso, e aquelas vozes vindo, aqueles rugidos, e aí tentaram me agarrar, e eu senti quando veio para o meu lado, eu senti um grande medo, mas a luz que estava aqui, toda vez afastava elas de mim. Eu percebendo que quando elas vinham investir, a morte vinha, a luz afastava ela. Aí foi aí o momento. Aleluia, Deus. É hora de eu falar para o Senhor. É hora de eu ter um tete-a-tete com Deus. E nesse momento eu comecei a dizer algo, o Senhor não respondia. E eu lembro que um versículo da Bíblia, Números 32, antes de eu sair da minha casa, eu não lembro, foi pela televisão que eu vi qual que era o ministério, mas aquilo veio na minha cabeça, e lá diz assim, que um homem ou mulher que fizer um voto com Deus, nunca poderá descumpri-lo, porque ele pagará por isso, e Deus retirará a mão sobre ele. E eu lembrei, eu disse, é o momento de eu fazer um voto com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu não sei na terra quantas coisas eu fiz de boa, de ruim, eu não sei se há algo ainda, mas o que eu sei é que eu quero ir para a glória do Senhor. O que eu sei é que eu quero estar na sua presença. Eu já sinto, Senhor, que a morte está do meu lado. Eu já sinto que eu vou morrer. Veja bem o que eu estou falando para você. Não é para pessoa normal, é só para crente que acredita em Cristo. O que eu estou falando para você é a realidade, não é um sonho. Eu não fiquei alucinado. Eu senti a morte do meu lado e a luz estava lá. E naquele momento que eu fiz um voto para o Senhor, meu coração se alegrou muito. E o medo saiu todo. E aí a luz foi aumentando cada vez mais. E as trevas foram se afastando. E eu pensei assim comigo no meu coração. Eu disse comigo mesmo. Pensei. Falei assim, eu estou indo para o paraíso. Agora é o momento de eu entrar na luz. Eu não sei para que lado que eu vou, mas eu sei que eu quero ir para a glória. Meu coração estava feliz. Naquele momento eu disse assim, Senhor, eu lembro de todas as minhas palavras. Eu disse, Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. Eu estou pronto. Pode me levar. Eita Deus. Aleluia. Oh, glória. Grande Deus. Meu coração tão alegre, irmão. Eu pensei que eu já ia embora. E a luz estava forte ali. Eu disse, eu estou partindo. Pensando, eu vou para a glória, mas eu estou feliz porque o Senhor me aceitou. Eu disse, eu cumpri minha missão na terra. Não vou despedir da minha família, mas vou estar na glória. Que Deus me receba, o Espírito Santo. E eu, tentando me mover, eu não conseguia fazer nada. Meu corpo não se mexia. E as trevas foram se afastando um pouco mais. E de repente, a luz, eu comecei a fixar o olho nela, porque a vontade imensa, irmão, de ir para o céu, do crente, quando tem uma experiência dessa, só você passando para você saber. E eu queria entrar na luz de qualquer jeito. Eu disse, agora é hora de eu entrar, eu já estou pronto. De repente aquela luz brilhou mais. E quando eu fui perceber, ela não era um túnel, ela não era a passagem ainda. Era uma espada do Senhor que estava enfincada. Estava do meu lado. E a luz era tão reluzente, tão forte, que ela brilhava muito. Então, na verdade, ainda não era o caminho da luz, era uma espada do Senhor, a espada da justiça. Grande Deus. E aquela espada da justiça, de repente, ela deu um estralo tão forte. E as trevas todas tiveram que se retirar e saíram dali. Saíram da luz. Olha, veja bem. O que eu vou falar para você aqui agora. Quando a luz brilhou, deu um estouro, e eu escutei um barulho, fez tum, como se tivesse explodido uma bomba perto de mim. Naquele exato momento eu pensei, eu vou acordar no céu com essa explosão. Fechei até os olhos. E quando eu abri, eu vou estar com o Senhor no paraíso. Quando eu abri meus olhos, a máquina desfibriladora estava no meu coração, eu estava sendo ressuscitado pelo médico. E o gel já estava sendo massageado. Aí o médico olhou para mim e disse, pensei que você já tinha ido. Meu Deus. Eles estavam me Aleluia, voltando. Deus. Eu infartei. Santo é Deus. Eu infartei dentro da UTI. Grande Deus. E os médicos me voltaram. E quando ele falou assim, que ele estava a poucos segundos de pôr o tubo em mim para pensar que eu voltaria, que eu não reagia mais. O médico falou para mim, eu estava com o tubo na mão. E de repente você abriu os olhos. Meu Deus, tremendo. O Senhor que me trouxe para cá de novo. Aleluia. Igreja amada,
servos, com aquele que o serve, aquele que segue a sua palavra. É, Jesus. E eu percebi que há momentos na nossa vida que quando o vento bate, como bateu nesse barco, a única coisa que temos que clamar ao Senhor. Grande Eu entendo que às vezes eu e você tomamos direções da nossa vida, pensando que é certo, como esses próprios pescadores estavam aqui na sua certeza, e às vezes erramos, tomando a decisão. Às vezes achamos que somos tão potentes, tão fortes, e na verdade não somos totalmente dependentes do Senhor. Jesus. Na verdade, se Deus não direcionar o que você vai fazer lá na frente, não vai adiantar de nada. Na verdade, se Deus não estiver na direção do seu barco, não vai adiantar de nada. Na verdade, se Deus não estiver com você dentro do barco, não vai adiantar de nada. Seja sua força, sua potência, sua experiência. E eu percebendo tudo isso, nessa passagem de Pedro, e muitas das vezes nós pensamos, Pedro teve pouca fé, e eu tive uma experiência disso, porque a minha fé ali se abalou. Eu realmente não acreditava mais que eu iria viver, irmão. Mas aí, quando nós temos esse tipo de experiência, aí tem que gerar dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos, a vontade de estar no céu. Dentro de nós mesmos sabemos que podemos fazer alguma coisa se ainda estivermos nessa terra de bom. Sabemos que as coisas, os valores materiais não são mais nada. Temos que entender que a igreja é uma comunhão, a igreja é uma união. E na verdade, hoje o que nós estamos percebendo, muitas das vezes, que as pessoas usam da prepotência, da arrogância, às vezes da sabedoria. E Deus não quer isso, Deus quer a humildade, Deus quer o coração humilde. Deus quer você na presença dele. Deus tem buscado homens e mulheres que adoram o Senhor. Deixa eu dizer para você, não vai ser uma quantidade de igreja com 300, 400 pessoas que vai encher o coração de Deus. O que vai encher o coração de Deus vai ser a quantidade até mínima de pessoas, mas cheias do Espírito Santo, cheias do dom do Senhor. Entenda isso. Deus tem algo profundo na sua vida, na sua família. Você não entrou nessa igreja, no ministério, você não se converteu à toa. Você está no caminho do Senhor, porque há uma história dele com você. É verdade. Há algo que o Senhor ainda pode fazer na sua vida. Se você ainda está nessa terra e não foi, teve livramento, você teve livramento, é por quê? Porque o Senhor ainda tem uma história para você. É verdade. Eu creio que Deus ainda tem uma história na minha vida, porque Ele não me levou. Eu tive uma experiência muito forte, e isso vai ficar marcante o resto da minha vida. Eu sei que é um testemunho que muitas das vezes as pessoas vão entender da igreja, e algumas pessoas vão até rir, algumas pessoas não vão acreditar. Mas deixa eu dizer para você, não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que as pessoas acham de você, o que importa é o que Deus pensa de você, e o que Deus tem na sua vida. O que importa é o seu chamado, a sua história, o que importa é a sua oração. O que importa é que no momento quando você busca o Senhor, quando no momento nós estávamos aqui nessa tarde, e vocês disseram assim, sentimos a presença de Deus.